viúva gorda forçada a trabalhar em uma taberna, homem da montanha. Ele disse: seu lugar é em um palácio, não aqui. Pague a dívida do seu homem morto, ou eu te vendo ao amanhecer. A voz de Serpente Magalhães cortou o barulho enfumaçado da taverna do Cão Vermelho. O riso morreu. As cartas de baralho pararam no ar. Cordélia Délia de Souza ficou imóvel. Uma bandeja com canecas de cerveja transbordando tremia em suas mãos, enquanto cada olho na Grota das Almas se voltava para ver sua humilhação. A chuva batia nas janelas. As cordas do piano soaram desafinadas e depois silenciaram. É uma viúva gorda, gritou um bêbado de uma mesa de canto. Muita carne para pagar suas dívidas. O salão explodiu em vaias, assobios, e um biscoito amanhecido foi jogado como uma pedra. Délia se encolheu, mas não implorou. Ela já havia implorado antes pelas contas do médico e os honorários do coveiro, pelo último suspiro de Tomás Ferreira. Implorar nunca mudou a matemática de homens como Magalhães. Serpente inclinou-se sobre o balcão, seu sorriso tão fino quanto o fio de uma faca. 200 contos, mais os juros. Seu tempo acabou, senhora. A cafetina da capital paga em dinheiro vivo por gado resistente. As bochechas de Délia arderam. Ela manteve a voz firme. Meu marido era professor primário. Pagamos o que pudemos. Seu marido é um cadáver, disse Serpente suavemente. E cadáveres não pagam. A porta se abriu de par em par com uma lufada de chuva e trovão. Um gigante preencheu o umbral, largo como a entrada. Uma capa de pele de animal gotejava no chão de tábuas, barba negra molhada pela tempestade. A sala pareceu encolher ao redor dele. Ele não olhou para a esquerda nem para a direita. Olhou para Délia, e a crueldade da taberna colidiu contra a parede de seu silêncio e desabou. Você não pertence a este lugar, disse ele em voz baixa, firme, absoluta. Seu lugar é em um palácio. Alguém riu alto e sem graça. Ninguém o acompanhou. O estranho voltou-se para a Serpente. Qual é a dívida dela? Serpente engoliu em seco. 200. Com juros. O gigante afrouxou uma bolsa de couro e despejou ouro sobre o balcão. As moedas soaram como sinos de igreja. 500, disse ele. A dívida dela sumiu. O resto compra a liberdade que você é pequeno demais para imaginar. Ele encarou Délia novamente, a tempestade suavizando em seus olhos. Meu nome é Natanael Gouveia. Me chamam de Urso. Você sairá deste inferno comigo? A chuva martelava. A taberna prendeu a respiração. Délia, não. Sim, disse Cordélia de Souza. Ela fora muitas coisas em seus 30 anos. A esposa de um professor, uma mulher de dignidade modesta, uma anfitriã em jantares de domingo, onde a gramática e as escrituras eram discutidas com igual reverência. Mas ali, na taverna do Cão Vermelho, ela fora reduzida a uma curiosidade, uma piada. A morte de seu marido a despojou de nome e posição, deixando seu corpo largo, macio e cansado, como a última moeda que ela poderia gastar. Serpente Magalhães cuidara disso. O livro de contas do taverneiro mostrava as dívidas de seu marido, infladas com juros e mentiras. Délia não tinha família para defendê-la, nem riqueza para apagar os números rabiscados em tinta. Então ela esfregou canecas, carregou cerveja e suportou mãos que agarravam onde queriam. Cada noite era uma humilhação fresca. Homens mugindo como gado quando ela passava, ou exigindo que ela se balançasse mais rápido. Ela suportou em silêncio, porque o silêncio era sobrevivência. No entanto, por dentro, ela carregava a memória de Tomás, o homem que a cortejara com livros em vez de flores, que sussurrara que ela era linda quando o mundo zombava do contrário. Sua morte por tuberculose fora lenta e cruel, e quando ele se foi, também se foi seu último protetor. Naquela noite de tempestade, quando as portas da taberna se escancararam, Délia se preparou para outro torturador. Mas o que entrou foi algo completamente diferente. Natanael Urso Gouveia parecia esculpido da própria montanha. Quase 2,10 metros de altura. Ombros como vigas de carvalho. Ele trouxe a tempestade consigo. Pele molhada, trovão nos olhos, o aroma de pinheiro e chuva. Os homens que atormentavam Délia encolheram-se instintivamente.
A reputação de urso o precedia. Um caçador, um solitário, um lutador que sobrevivera a ataques de feras e vivera para contar a história. Quando ele derramou o ouro sobre o balcão, o estrondo silenciou até as bocas mais bêbadas, 500 ou mais. Dinheiro que a maioria dos homens na Grota das Almas nunca vira na vida inteira, derramado sobre a madeira. Serpente lambeu os lábios, dividido entre a ganância e o medo. Isso é mais que suficiente. Urso não olhou para ele. Seu olhar permaneceu fixo em Délia, firme como uma âncora na tempestade. Você pertence a algum lugar melhor que este? Disse ele, sua voz carregando-se através do silêncio. Não posso ficar parado enquanto te destroçam. Venha comigo. A bandeja de Délia deslizou de suas mãos, canecas quebrando-se no chão. Por um momento, ela não conseguiu respirar. Ninguém falava com ela com tal certeza há anos. Ela buscou no rosto dele por zombaria, por crueldade disfarçada de bondade, mas só encontrou resolução. Seu coração bateu forte. Ela não sabia nada desse homem, exceto que ele acabara de dar uma fortuna para libertá-la. Os olhos da taberna queimavam nela, desafiando-a a recusar. Ela pensou no quarto frio, onde dormia atrás da cozinha, nas ameaças de serpente, em mãos que ela não podia parar. E então pensou em Tomás, no que ele desejaria para ela. Sua voz tremeu, mas sua resposta foi clara. Sim, a mão de urso era quente e sólida, enquanto a ajudava a se afastar da multidão escarnecedora. Juntos caminharam pela taberna, moedas ainda brilhando no balcão. O olhar de serpente apunhalava suas costas. Lá fora, a tempestade os açoitou, mas pela primeira vez em anos, Délia sentiu que podia respirar. Atrás deles, sussurros subiram como fumaça. O homem da montanha comprou a viúva, agora ela é dele. Mas para Délia não parecia posse, parecia libertação. A tempestade não se acalmou enquanto o urso levava Délia para fora da Grota das Almas. A chuva castigava a rua lamacenta, transformando os rastros de carroça em rios. A luz da taberna desapareceu atrás deles, substituída pela extensão negra das montanhas, erguendo-se como dentes serrilhados contra o céu. Délia apertou seu xale mais forte sobre os ombros, mas o vento o atravessava como se não fosse nada. Suas botas afundavam na lama, seus pulmões ardendo a cada passo. Ela já tinha caminhado quilômetros até a escola, quilômetros para buscar remédios para Tomás, mas nunca em uma natureza tão bruta, tão implacável. Urso movia-se à frente dela, uma massa escura contra a tempestade, firme como uma locomotiva. Quando ela hesitava, ele diminuía a velocidade. Quando ela tropeçava, a mão dele se fechava ao redor do braço dela, forte e segura, levantando-a como se ela não pesasse mais que uma criança. Ele nunca zombava, nunca ralhava, simplesmente ajustava seu passo ao dela, seu silêncio falando mais alto que palavras. Em uma crista acima do povoado, ele parou e olhou para trás. O brilho da taberna era uma mancha fraca na distância. Assim que cruzarmos este desfiladeiro, disse sua voz baixa, não haverá volta. Você se arrepende? O cabelo de Délia grudava em seu rosto encharcado. Seu coração trovejou. Ela deveria estar aterrorizada, seguindo um estranho para as montanhas. No entanto, quando olhou para ele a chuva escorrendo por sua capa de pele, o queixo firme contra a tempestade, sentiu-se mais segura do que estivera em meses. Não, sussurrou. Me arrependo de ter ficado tanto tempo. Algo brilhou nos olhos dele, um relance rapidamente escondido, enquanto ele se voltava novamente para a trilha. Subiram por horas, a trilha retorcendo-se através de pinheiros que balançavam e gemiam sob o vento. Lobos uivaram em algum lugar distante, seus gritos ecoando através da noite. Délia tremeu, mas Urso parou o suficiente para tirar a capa de seus próprios ombros e envolvê-la nela. O peso quase a engoliu inteira a pele grossa, pesada com a chuva, mas por dentro trazia calor, o aroma de fumaça e pinheiro, de segurança. Você vai congelar sem isso, protestou ela. Eu não congelo facilmente, respondeu ele. E esse foi o fim da discussão. Por fim, chegaram a um refúgio protegido onde Urso acendeu um fogo com mãos praticadas. Faíscas saltaram para a tempestade e logo uma chama rugiu contra a escuridão.
Délia sentou-se perto, absorvendo o calor, seu corpo tremendo de exaustão. Urso entregou-lhe uma tira de carne seca de sua mochila. Coma. Ela obedeceu, mastigando lentamente o sal agudo em sua língua. Ele agachou-se à frente dela, seu rosto cicatrizado e iluminado pela luz do fogo. Pela primeira vez, ela pôde estudá-lo, sem a névoa da taberna. As linhas profundas ao redor de sua boca, a marca pálida de uma garra em sua bochecha, os olhos que continham tanto tempestades quanto águas calmas. Você não tem medo de mim, disse ele de repente. Délia piscou. Deveria ter? A maioria tem. Ela pensou em Serpente Magalhães, em mãos bêbadas e risadas cruéis. Pensou no medo que vivera em seu peito por anos. Então olhou para Urso e sentiu não medo, mas algo mais sólido. Você não me assusta, disse ela suavemente. Você os parou. O olhar dele sustentou o dela, algo não dito passando entre eles. Então ele assentiu uma vez, como se satisfeito, e recostou-se contra um tronco. Naquela noite, envolta na capa dele junto ao fogo, Délia fechou os olhos ao ritmo da chuva nas árvores. Pela primeira vez em meses, dormiu sem o pavor de acordar com zombarias ou ameaças. Ao amanhecer, a tempestade cedeu, revelando montanhas cobertas de geada, picos brilhando dourados sob o sol nascente. Urso apontou para eles. Aquela é a serrânia do Urso Negro. Minha casa fica além dela. Délia olhou fixamente para o horizonte acidentado, o assombro misturando-se ao receio. Ela não tinha ideia do que a esperava lá. Mas pela primeira vez desde a morte de Tomás, sentiu que caminhava em direção a algo, e não fugindo. E ao seu lado, o homem chamado Urso caminhava como se tivesse esperado a vida inteira para levá-la até lá. A subida pela serrânia do Urso Negro pareceu interminável. As trilhas estreitavam-se em saliências, bancos de neve engoliam o caminho e o ar tornou-se ralo e cortante. As pernas de Délia doíam, mas a mão de Urso estava sempre lá, estabilizando-a quando as pedras cediam, guiando seus passos onde o gelo brilhava traiçoeiro. Quando chegaram ao cume, o mundo se estendeu amplo. Vales como mares de pinheiros, picos perfurando as nuvens, rios congelados como prata. Abaixo da crista, aninhada contra a encosta da montanha, erguia-se uma cabana diferente de qualquer uma que Délia tivesse imaginado. Não era um casebre rústico, jogado às pressas por um eremita. Esta era uma casa grande, construída com troncos maciços de madeira, cada viga entalhada à mão e ajustada com firmeza. Fumaça saía de uma chaminé de pedra. Venezianas esculpidas emolduravam as janelas, seus desenhos intrincados como renda. Parecia menos uma cabana de fronteira e mais uma fortaleza e um santuário. Urso empurrou a porta pesada e o calor transbordou para dentro. A luz do fogo brilhava em uma sala vasta com vigas altas como o teto de uma igreja. Peles forravam as paredes, tapetes grossos suavizavam o chão e estantes gemiam sob o peso de livros encadernados em couro. Contra uma parede erguia-se uma mesa longa de carvalho polida. Contra outra, uma cadeira de balanço esculpida. Era um lugar de força, mas também de uma graça surpreendente. Délia parou logo na entrada, sobrecarregada. Isto é seu? Os olhos de Urso brilharam com algo quase tímido. Nosso, se você aceitar. Ele a levou a um aposento fora do salão principal. Délia arfou suavemente. Uma cama esperava, larga e coberta com camadas de colchas, ao lado de um armário de cedro e uma penteadeira com um espelho polido. Velas estavam prontas, sua luz esperando para ser acesa. Fiz este quarto há muito tempo, admitiu Urso em voz baixa. Pensei que, talvez, algum dia. Ele não terminou o pensamento, mas o significado era claro. Ele o construíra com esperança, embora tivesse vivido sozinho todos esses anos. Délia passou a mão sobre a colcha. Sua garganta apertou. Ninguém preparara tal lugar para ela desde Tomás, nem mesmo Tomás. Na verdade, ele a amara profundamente, mas seus recursos eram humildes. Isso era reverência. Os dias seguintes assentaram-se em um ritmo. Pelas manhãs, Urso cortava lenha, seu machado mordendo limpo os troncos. Délia observava a princípio,
Depois, timidamente perguntou se ele poderia ensiná-la. Ele colocou o machado nas mãos dela, firmando sua pegada, guiando seu balanço. O tronco não partiu, mas o riso dela ecoou pelo ar frio. De novo, disse o urso, o canto da boca esboçando um sorriso. Ela cozinhava o que podia com o que ele tinha estocado. Ensopados de caça, pão de farinha grossa, ervas penduradas para secar ao longo das vigas, Urso sempre esperava que ela comesse primeiro, como se fosse lei. Quando ela protestava, ele simplesmente dizia, damas antes dos homens, e não deixava espaço para argumentos. As noites eram passadas junto ao fogo. Urso entalhava madeira com sua faca pássaros, veados, uma vez até uma rosa delicada que parecia impossivelmente detalhada. Délia remendava camisas, seus dedos desajeitados, mas aprendendo. Às vezes, ele lia em voz alta um de seus livros poesia, filosofia. Sua voz profunda envolvia as palavras em peso e música. Délia ouvia enfeitiçada, percebendo que quase esquecera a alegria de ser tratada com respeito. Lentamente, a vergonha pressionada em seus ossos pelas zombarias de serpente começou a se dissipar. Ela se movia com mais facilidade, ria mais livremente. Atreveu-se a contar histórias de sua infância, da sala de aula de seu marido, dos sonhos que um dia guardara. Urso ouvia sem impaciência, sem condescendência, mas com a gravidade completa de um homem que acreditava que as palavras dela importavam. Certa noite, enquanto a neve caía espessa lá fora e o fogo pintava a cabana de dourado, Délia percebeu que estava cantarolando enquanto amassava a massa do pão. Ela parou, sobressaltada. Não conseguia lembrar a última vez que uma melodia saíra de seus lábios. Urso levantou os olhos de seu entalhe. Esse é um som bonito, disse ele simplesmente. O calor subiu às bochechas dela, mas ela não parou. Pela primeira vez em anos, Délia não se sentia como um fardo a ser carregado, nem uma dívida a ser cobrada, mas uma mulher com valor, com voz, com um lugar. E embora as tempestades da montanha ainda rugissem além das paredes, dentro da cabana do urso, ela encontrou algo que pensara ter perdido para sempre. Esperança. A primavera arrastou-se pela serrania do Urso Negro, derretendo o gelo e enviando riachos em costa abaixo. Na cabana, Délia e Urso viviam como em um sonho frágil. Ela assava pão que enchia o ar de calor. Ele curtia peles e entalhava madeira com mãos firmes. No entanto, sonhos raramente duram sem interrupção. O primeiro sinal veio em sussurros. Comerciantes passando pela trilha trouxeram notícias. Serpente Magalhães estava espalhando histórias na Grota das Almas. Dizia a quem quisesse ouvir que o homem da montanha roubara uma viúva contra a vontade dela. Chamou Urso de bruto, um acumulador selvagem de ouro, um sequestrador escondendo seu prêmio na crista. As histórias ficavam mais selvagens a cada narração, e logo até o delegado começou a prestar atenção. Quando o urso voltou de uma viagem de suprimentos certa noite, seu queixo estava tenso, seus olhos escuros como tempestade. Délia mexia o ensopado, e a colher parou em sua mão quando viu o rosto dele. — O que aconteceu? Perguntou ela. Ele colocou um jornal dobrado sobre a mesa. A manchete gritava: viúva mantida cativa por fera da serrânia. O estômago de Délia afundou. Suas mãos tremeram enquanto lia as palavras. Mas todos no povoado sabem que fui por vontade própria. Eles não viram? Não importa, murmurou o urso. O veneno de Magalhães se espalha mais fácil que a verdade, e ele não está atrás apenas de você. Délia levantou os olhos. Então, o que ele quer? O urso hesitou. Seu silêncio estendeu-se até o fogo estalar forte na lareira. Finalmente ele falou. Ele conhece meu nome, meu verdadeiro nome. Délia piscou. Natanael Gouveia assentiu uma vez. Severo. Filho de uma família que construiu metade da capital. Queriam que eu continuasse o império deles: madeira, aço, ferrovias. Mas as mãos deles estavam sujas. Subornos, sangue, corrupção. Quando recusei, me chamaram de covarde. Minha noiva me deixou por um homem mais rico, então deixei tudo. Vim para o interior para viver honestamente, sozinho. Délia alcançou a mesa, colocando a mão sobre os nós dos dedos cicatrizados dele. Você não está mais sozinho.
O olhar dele suavizou-se, mas apenas por um instante. Magalhães me vê como um baú de tesouro. Ele não se importa com a verdade. Tentará vender mentiras ao delegado ou, pior, trazer homens da capital que virão concorrentes em vez de perguntas. A garganta de Délia apertou. Então devemos nos preparar. Mas, enquanto falava, seu próprio segredo a assombrava. Ela não contara a Urso sobre a escritura dobrada guardada em sua bolsa, o último remanescente do legado de seu marido. Um pedaço de terra ao longo do rio, sem valor quando Tomás morreu, até que a ferrovia começou a comprar tudo por perto. Se Magalhães descobrisse, viria não apenas pelo suposto ouro de Urso, mas pelos papéis dela também. Naquela noite, Délia ficou acordada junto ao fogo, ouvindo o vento arranhar as venezianas. Urso dormia na cadeira de balanço, o rifle sobre os joelhos, sempre o sentinela. Ela queria confessar, contar-lhe sobre a escritura, sobre o perigo que carregava, mas o medo travava sua língua. E se ele pensasse que ela trouxera a ruína para sua montanha? E se ele a mandasse embora para se poupar da briga? A semana seguinte confirmou seu pavor. Fumaça subiu no horizonte uma tarde e Urso subiu a crista para observar. Quando voltou, seu rosto era como pedra. Cavaleiros, disse ele, meia dúzia, pelo menos, acampados na base da trilha. Os capangas de Magalhães, o sangue de Délia gelou. A paz frágil da cabana, o riso junto à lareira, a esperança que apenas começara a provar tudo, tremia sob o peso do conflito que se aproximava. Urso revisou seu rifle, suas facas, as armadilhas escondidas que montara na floresta anos atrás. Então encontrou os olhos de Délia. Eu disse a mim mesmo que nunca lutaria por nada de novo, disse ele. Mas por você, eu lutarei. O coração dela doeu com medo e algo mais feroz orgulho. Ela ergueu os ombros. Então você não lutará sozinho. E assim, a montanha esperou, prendendo a respiração, enquanto homem e mulher se preparavam para defender não apenas uma cabana, mas o amor frágil que crescera dentro de suas paredes. A noite era sem lua, o céu sufocado por nuvens. Dentro da cabana, o fogo ardia abaixo, suas brasas projetando sombras longas pelas paredes de troncos. Délia sentava-se à mesa, mãos apertadas, ouvindo o silêncio lá fora. Até as corujas silenciaram. Então veio o som, cascos esmagando a geada, o tilintar de esporas, o murmúrio baixo de homens. Urso já estava à porta, rifle em punho. Olhou para ela, olhos firmes. Fique abaixada e lembre-se do que te ensinei. O pulso de Délia acelerou, mas ela assentiu. Uma voz rugiu na escuridão. Gouveia, ou como quer que se chame, entregue a viúva e talvez te deixemos viver. Serpente Magalhães. Seu tom viscoso carregava-se pela noite como veneno. Urso saiu para o alpendre, sua estrutura colossal iluminada fracamente pelo brilho da lareira atrás dele. Ela é livre! Gritou de volta. Fica comigo porque quer. Se a deseja, terá que tirar, lá por cima do meu cadáver. O riso respondeu, cruel e ansioso. Então, o estalo de um rifle partiu à noite. A bala atingiu a viga do alpendre, a centímetros da cabeça de Urso. A luta começou. Tiros explodiram da borda da mata. Urso atirava de volta, cada tiro deliberado, ecoando pela crista. Os homens praguejavam e buscavam cobertura. Délia, agachada junto à janela, agarrou o rifle menor que ele a ensinara a usar. Suas mãos tremiam, mas quando uma sombra se moveu perto do celeiro, ela mirou e atirou. O homem caiu com um grito. O fôlego dela falhou. Nunca atirara em outra alma antes. Mas este era seu lar agora, sua vida, e ela não seria arrastada de volta para as correntes. A batalha rugia. Balas estilhaçavam janelas, lascavam a porta. Urso movia-se como uma força da natureza, calmo sob fogo. Seu rifle era uma extensão de sua vontade, mas eles eram muitos. Sombras pressionavam mais perto, cercando a cabana como lobos. Então, o próprio Magalhães avançou, revólver em uma mão, tocha na outra. Você não pode aguentar para sempre, Gouveia, gritou ele. Saia ou queimo este lugar até os alicerces. Délia levantou-se de seu esconderijo. Antes que Urso pudesse detê-la, ela empurrou a porta
e saiu para a noite gelada. Sua voz soou clara. Você acha que pode me vender como gado, serpente Magalhães? Acha que pode me humilhar até o silêncio? Não mais. Não sou sua dívida. Não sou sua propriedade. Não sou seu brinquedo. Esta cabana é minha tanto quanto dele, e você não porá um dedo nela. Por um momento, o silêncio caiu. Até o vento pareceu pausar. O peito de urso inchou de orgulho. Ele nivelou seu rifle e rosnou. Você ouviu a dama. Vá embora agora ou não irá embora de jeito nenhum. O rosto de Magalhães contorceu-se de raiva. Ele lançou a tocha, mas o tiro de urso a atingiu no ar, faíscas dispersando-se inofensivamente na neve rala. Os homens atrás de Magalhães, vendo o poder dele quebrado e suas próprias peles em risco, começaram a desaparecer entre as árvores. Magalhães amaldiçoou, mas quando o urso avançou com o rifle firme, até ele recuou, o medo brilhando em seus olhos. O pretenso conquistador virou-se e fugiu para a noite, com seus capangas dispersando-se atrás dele. A montanha estava silenciosa novamente. Urso baixou a arma, voltando-se para Délia. Ela ainda estava ereta na geada, a respiração branca na escuridão, olhos ardendo. Ele nunca a vira mais bela. Você teve razão em falar, disse ele suavemente, e tive orgulho de estar ao seu lado. Pela manhã, a montanha estava calma mais uma vez. Fumaça subia pacificamente da chaminé, como se a cabana tivesse suportado o cerco e emergido mais forte. Délia sentava-se junto à lareira, uma manta nos ombros, o rifle descansando contra a parede. Suas mãos ainda tremiam, não de medo, mas do eco da coragem. Enfrentar a serpente Magalhães, falar a sua verdade e descobrira que não estava quebrada, mas inteira. Urso entrou, sacudindo a geada da capa. Olhou-a por um longo momento, seu rosto severo suavizado por algo gentil. Pôs o rifle de lado e ajoelhou-se junto à cadeira dela. Você foi mais brava que qualquer soldado que já conheci, disse silenciosamente. Délia encontrou o olhar dele, lágrimas brilhando. Eu não fui brava sozinha. Você me deu um motivo. Ele pegou a mão dela, os dedos ásperos e cicatrizados fechando-se sobre os dela. Por anos ele vivera em silêncio, seu coração enterrado sob perdas, mas agora, sentado com ela junto ao fogo, sentia algo retornar, algo que pensara ter perdido para sempre. Este é o seu lar agora, murmurou ele. Se você o aceitar. A voz de Délia falhou. Ela assentiu, incapaz de falar, as lágrimas caindo livremente. Encontrara mais que um refúgio. Encontrara sua dignidade restaurada e um amor que havia não como uma dívida ou um fardo, mas como uma rainha por direito próprio. Lá fora, os ventos da montanha uivavam. Lá dentro, o fogo brilhava. Poderia o amor deles resistir aos sussurros das pessoas, às armações de homens como Magalhães, ao peso de um mundo que sempre os julgara? Apenas o tempo e a montanha responderiam. Histórias como a de Délia e Urso nos lembram que, mesmo nos lugares mais áridos, o amor pode florescer como fogo na neve. Nenhuma mulher merece ser tratada como menos do que é, e às vezes basta uma única voz de coragem para mudar tudo. Eu adoraria saber de onde vocês estão ouvindo esta noite. Compartilhem nos comentários abaixo. E se vocês ainda acreditam no amor que vê o coração, e não a superfície, fiquem conosco. A próxima história que contarmos pode ser aquela que fala diretamente à sua alma.